Fala galera, muito boa tarde. Hoje a gente vai falar de uma ferramenta muito importante que é a aprovação social. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos, eu sou mentor e professor de empreendedores e empresários. Sou estrategista em vendas e hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa para decolar em suas vendas e ter aí resultado em seu faturamento. Então, o que acontece? Antes de a gente começar a aula, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Vamos hoje começar falando sobre as armas da persuasão que precisamos usar para poder persuadir ali o nosso cliente ou alguma coisa, alguma situação que a gente queira que encaminhe do jeito que a gente espera no final, que dê tudo conforme a nossa vontade. Então, a aprovação social ela é uma das etapas de persuasão, porque o que que acontece? Quando uma pessoa quer comprar alguma coisa, geralmente ela costuma ver se é boa, se vale a pena, quando alguém já usou. Então ela sempre pergunta, poxa fulano, às vezes uma pessoa que conhece, ou às vezes não, às vezes como é que eu posso dizer? Nas avaliações ali do produto, quando a gente compra pela internet. Quando a gente compra ali na internet, tem as avaliações ali, os comentários, a pessoa falando se é bom o produto, se não, se já usou, se comprou agora, ainda vai usar. Então, tudo isso é uma maneira de aprovação social para a pessoa que ainda não comprou. O possível cliente ali, ele se sente seguro, porque ele tem uma prova de que alguém já usou alguma coisa, já experimentou aquilo ali e já validou e está dando certo. Então, se você tem o desejo de conquistar, às vezes a atenção de alguém, às vezes você quer que a pessoa compre algo de você, ou você quer que a pessoa assine um contrato, ou então siga a sua direção, o seu conselho, você tem que ter uma coisa em mente, que uma das armas da persuasão, uma das coisas que vai fazer com que isso dê certo para você, é você gerando uma aprovação social. Por quê? Através da aprovação social, você vai deixar o possível cliente ali totalmente seguro, de uma forma mais confiante de acreditar em você, de uma forma confiante de querer ser conduzido por você, pelo seu ensinamento ou aquilo que você estiver fazendo. Então, é uma coisa importantíssima em vários detalhes, em vários exemplos, a gente consegue ver isso acontecer na nossa frente e a gente nem se dá importância muitas das vezes. Por quê? Porque a gente não pensa de maneira intencional. Muitas das vezes a gente quer ouvir um ensinamento, ouvir alguém falando alguma coisa, ler alguma coisa, mas a gente tem que reparar por uma outra dimensão, que é o seguinte, a gente não só ouvir o que uma pessoa está falando ou ensinando, mas reparar cada detalhe do que ela está fazendo. Um exemplo, quando você vê uma marca de sucesso, uma empresa de sucesso, muitas das vezes você só está observando o que é que ela vende ali, o produto, só observando por um olhar. Mas se você ampliar a sua visão, prestar atenção em cada detalhe, no que é que ela está fazendo, como ela se comporta, você vai ver que em várias e várias empresas que já estão funcionando no mercado, a gente também pode aprender. E as armas da persuasão, que inclui a aprovação social, a gente consegue aprender sim com várias empresas. Você vai ver o seguinte, que existem empresas que trabalham com programa de indicação, que a pessoa indica e ali, quando a pessoa indica, ela ganha uma porcentagem. Então, o que é que isso está querendo dizer? Ela está querendo que uma pessoa que já adquiriu o produto dela, que já confia no produto dela, falar sobre o produto dela para uma outra pessoa que ainda não adquiriu, e ela vai ganhar um desconto por isso. Então o que acontece? Ela automaticamente já está fazendo com que aquele cliente já gere sozinho, impulsionando ele, né, que com a recompensa, para ele fazer
uma aprovação social. Então, assim, são programas que acontecem, são estratégias que acontecem. Às vezes de você pedir para uma pessoa preencher um formulário dando um feedback de como que é o seu serviço ou produto, de como é o seu conduzimento, se você for um treinador, um personal trainer, um exemplo. Então tem tudo isso. Toda essa estratégia serve para você gerar mais confiança e os clientes ficar mais seguros com você. Então, se você não estava fazendo isso, tomou consciência agora de que isso realmente funciona e vai melhorar o seu desempenho, então a partir de agora você vai fazer o seguinte, você vai começar intencionalmente, porque a gente sempre tem que estar ligado nisso, intenção. A intenção muda a razão. Às vezes você está esperando a vida é, acontecer sem você planejar, sem você intencionar nada. Você não vai ter controle dos resultados, mas a partir do momento que você começa a fazer as coisas intencionalmente, você consegue ter um resultado diferente. Então eu quero dizer para você, começa a produzir agora a aprovação social dos seus clientes que você já tem, para que os novos clientes se sintam mais seguros para poder comprar de você ou adquirir algo que você está desejando ou querendo. Ó, se essa aula foi útil para você, eu te peço, comenta aí, fala o que foi que você aprendeu, fala todas as dúvidas. Se você quer que eu aborde esse assunto de um outro foco, com a outra visão, também comenta aqui, curte, se inscreve e já envia, importantíssimo, envia para aquele seu amigo que trabalha com vendas, que está querendo empreender, está querendo começar numa jornada de negócios, para ele ficar ligadinho, saber todas as dicas e estratégias para ele deslanchar no seu empreendimento. Ainda sobre aprovação social. Por que que eu acho interessante? Hoje a gente está dando aula em um ambiente diferente, é uma aula mais ao ar livre, vamos dizer. E beleza, que tem alguns barulhos ou outros, mas eu peço a consideração de vocês. Mas por quê? Por que o motivo de você estar mudando os ambientes, de que você estuda, de que você trabalha, que você dá aula? Que é importantíssimo, a nossa mente, ela funciona da seguinte maneira. A nossa visão, ela é um dos nossos receptores da nossa memória. Tanto a nossa visão, como a audição, o tato, o paladar, enfim, são sentidos que ativam, né, a nossa memória. Então, assim, quando a gente está com a visão de coisas diferentes, a gente começa a ter insights diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes. Então, sempre é bom você estar procurando um lugar bonito, lugares tranquilos, lugares de paz. Então, eu tive uma lembrança aqui agora, que é em relação à aprovação social na prática. Na prática, vou te dizer o seguinte, a aprovação social, ela consiste em quê? Eu vou te explicar como é que ela pode, na prática, transformar uma história. Vem, 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 vem. Uma história. Obviamente é uma consideração. Aprovação social. Ah, sim. Uma história. Em relação à aprovação social que funciona dessa maneira. Antigamente, existia na Itália conceitos de ouvia conceitos de orquestras e tudo mais. E o que é que acontecia? Teve um cara muito visionário que ali percebeu como é que funcionava a aprovação social, viu o resultado que aquilo causava e tomou uma decisão. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu vou criar uma empresa com pessoas que gerem aprovação social para possíveis públicos. E aí vou oferecendo meus públicos de lugares em lugares e aí vamos ver no que dá. E aí ele foi nos conceitos, nos diretores ali, o cara, a pessoa que comandava a orquestra, os ensaios, enfim. E aí negociava que ia colocar uma determinada quantidade de pessoas ali aplaudindo quando o espetáculo, durante o espetáculo ali no meio do espetáculo. Então o que é que acontecia? Quando chegava durante o espetáculo que tinha alguma coisa interessante, eles aplaudiam, pediam para bis para poder repetir. E ali a galera que estava vendo aquilo ali
fazia a mesma coisa, se empolgava junto com ele. Então como, ele era como um iniciador das emoções das pessoas. As pessoas são muito ligadas a, ao, como é que eu posso dizer? São muito ligadas ao resultado das pessoas em volta. Por quê? O nosso cérebro, ele funciona da seguinte maneira: tem uma parte da nossa mente que ela é responsável por economizar energia. Então, já reparou quando você quer correr, quer fazer algum exercício, ou então você já está fazendo algum exercício e aí você fica sentindo a sensação de que quer parar, de que não quer continuar e tal. Isso vem porque tem uma parte da nossa mente que ela quer economizar energia, ela quer dizer para você parar de gastar energia, economizar energia, ficar quietinho. Por isso que às vezes a pessoa quer ficar na cama o dia todo, isso é uma parte do cérebro. Só que aí, o que é que acontece? A aprovação social deriva disso, porque a aprovação social é uma parte do nosso cérebro que ela não quer pensar nas consequências, na qualidade, fazer todo aquele pensamento a respeito de uma decisão, porque toda decisão precisa de um tempo para você parar, pensar, analisar o pós, o contra, o que é que vai acontecer durante, depois daquela decisão, o que é que a sua vida no passado não vai acontecer mais, ou vai acontecer de muito depois daquela decisão. Você tem que pensar em tudo. E aí a aprovação social economiza todo esse pensamento que você teria, e aí você toma a sua decisão, ao invés de pensar em como seria, do pós e contra, você toma baseado na decisão de um grupo de pessoas ou de outras pessoas. Você está entendendo como é que funciona? Então é muito interessante a gente aprender isso, para a gente dominar e usar nos nossos objetivos, para o bem, claro, sempre para o bem. Porque não adianta você querer fazer nada, aprender nada, porque a sabedoria é algo muito importante. Por isso que a sabedoria inteligente, ela não está disponível para os tolos. Os tolos é o quê? Aquela pessoa que é preguiçosa, não tem tempo para estudar, às vezes não se abdica de alguma coisa, não se sacrifica. Então o que acontece? Não está disponível para essa pessoa. Por quê? Porque ela vai usar de maneira errada. Até porque ela não se sacrificando, ela já não consegue ter. Então, tipo assim, só é algo disponível para quem está disposto realmente a pagar o preço. Então, não usa para coisa mal, sempre usa a sua sabedoria, aquilo que Deus te deu, aquilo que as pessoas se esforçaram, dedicaram tempo para poder descobrir, experimentar, gerar experiência e depois ensinar. Então não desperdiça esse tempo todo que foi dedicado com coisas ruins, sempre para coisas boas, para você ajudar alguém. Porque tem pessoas que estão precisando de ajudas, mas não conseguem se permitir a ser ajudada. E aí, através dessas armas da persuasão, você pode ajudar uma pessoa também. E aí, muitas pessoas, né, claro, usam para fazer o mal, mas não use para fazer o mal, use para fazer o bem. E aí, continuando a história do aplauso, a orquestra ali tinha muitos aplausos, as pessoas aplaudiam todo o espetáculo, aquilo ali era gravado, então a aprovação social, ela fazia um negócio magnífico, fazia o negócio literalmente crescer, expandir. Que se não tivesse tudo aquilo, não teria, né, aquela repercussão toda. E é muito interessante a gente observar o que é que as pessoas estão fazendo e o que é que está dando certo na vida das pessoas. Porque, para ser sincero, com todo o respeito, difícil alguém vai criar alguma coisa. Beleza que tem as pessoas que criam as coisas, são inovadores, mas a maioria das coisas são copiadas e melhoradas, são adaptadas. O mundo, ele já é uma cópia em si, que a gente copia a natureza, copia, vamos falar copiar, né? Mas a gente adapta, né, ali os movimentos da natureza à nossa vida, a gente está ali sempre adaptando tudo que a gente vê em relação aos animais também, tudo, a gente sempre está aprendendo com alguém, sendo similar a alguém, nunca a gente criou algo, foi eu que criei, beleza, que tem a nossa identidade que é, que é única mesmo, mas fora isso, tudo é aprendizado com alguém ou alguma coisa, então sempre esteja aberto, humilde, para sempre estar aprendendo, beleza? Eu gostei muito de estar me entregando aqui, tá falando com vocês, está trazendo toda a minha experiência, todo o meu aprendizado para estar fazendo com que vocês venham evoluir, construir, porque todo o ser humano, tudo nessa terra, tudo nessa vida está em constante construção. Então é interessante a gente evoluir sempre. E no que eu puder, no que depender de mim, eu vou fazer de tudo para entregar tudo que eu tenho
para poder você evoluir e ter um constante crescimento na sua jornada. Então, se liga no próximo vídeo, se inscreve no canal e não deixa de clicar no coraçãozinho aí, no joinha aí, tá? Um abraço, até a próxima.